valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental, inauguração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Nonato França. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Sim, sou eu, meu cordial boa noite, queridos ouvintes. Nossa mensagem do editorial de hoje é sobre o tesouro maior. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Assim disse Jesus, está em Lucas capítulo 12, versículo 34. No mundo dos templos de fé religiosa, desde que consagrado à divindade do Pai, são departamentos da casa infinita de Deus, onde Jesus ministra os seus bens aos corações da terra, independentemente da escola de crença a que se filiam. A essas subdivisões do eterno santuário comparecem os tutelados do Cristo em seus diferentes graus de compreensão, cada qual instintivamente revela ao Senhor onde coloca seu tesouro. Muitas vezes, por isso mesmo, nos recintos diversos da sua casa, Jesus recebe, sem respostas, as súplicas de inúmeros crentes de mentalidade infantil, contraditória ou contraproducentes. O egoísta fala do seu tesouro, exaltando as posses precárias. O avarento refere-se às mesquinhas preocupações. O gozador demonstra apetites insaciáveis. O fanático repete pedidos loucos. Cada qual apresenta seu capricho ferindo como sendo a dor maior. Cristo ouve-lhes as solicitações e espera a oportunidade de dar-lhes a conhecer o tesouro imperecível. Ouve em silêncio, porque a erva tenra pede tempo destinado ao processo evolutivo e espera confiante, porquanto não prescinde da colaboração dos discípulos resolutos e sinceros para a extensão do divino apostolado no momento adequado. Surge esses aos seus influxos sublimes e a paisagem dos templos se modificam. Não são apenas crentes que comparecem para a rogativa, são trabalhadores decididos que chegam para o trabalho cheio de coragem, dispostos a morrer para que outros alcancem a vida. Exemplificam a renúncia e o desinteresse, revelam a vontade do Pai em si próprio e, com isso,
ampliam no mundo a compreensão do tesouro maior, sintetizado na conquista da cruz eterna e do amor universal que já lhes enriquece o espírito engrandecido. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 26 anos. Até hoje foram produzidas 1.424 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, contribuindo para que você, querido ouvinte, tenha mais qualidade de vida. Isso porque o programa Terceira Chamada é espírita de fato. E o que é o espiritismo senão a ciência, que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos. Objetivo: investigar o que está acontecendo com você. Não aceite que você é um projeto de Deus feito para o sofrimento. Não, negativo. Esse negócio de dizer, eu nasci para sofrer, não existe, querido ouvinte, não existe. O que nós somos, seres imortais, em mais uma reencarnação, e nós estamos aqui justamente para aperfeiçoar ainda mais as nossas capacidades intelectuais e morais, também fazendo alguns ajustes ao longo dessas várias existências. Cometemos umas tolices assim, mas dá para consertar. Por isso que a doutrina espírita, ela nos coloca no cenário de fato da imortalidade. Ninguém sofre por acaso, ninguém sofre por acaso. Como é uma das características do espiritismo a investigação, por ela ser uma ciência, então investigue a sua vida, veja onde foi a falha nesta atual existência. Até porque no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, em Causas Atuais das Aflições, o senhor Allan Kardec afirma, lógico, assessorado pelos espíritos, que na esmagadora maioria dos nossos sofrimentos são causados nesta existência própria. É porque algumas pessoas não gostam de olhar para trás, não gostam, e é bom sempre rever os passos que nós damos. Como diz o espírito Joana de Ângeles, é sempre bom rever os nossos passos, porque é ali que se encontra muitas das vezes o tópico, e você começa então a fazer a caminhada correta. Então, meu querido amigo, não desanima, porque nós chegamos trazendo ciência espírita, chegamos trazendo curiosidades do mundo, chegamos trazendo palavras de otimismo. Por quê? Porque nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Precisamos conhecer ainda mais Deus e entender as suas leis. E falando em entender leis, vamos entender um pouquinho sobre as leis humanas e também sobre as invenções, as criações e tudo mais nas nossas curiosidades. Olha essa. Porque o prazo de validade dos refrigerantes é maior nas latinhas do que nas outras embalagens? Essa eu não sabia. Eu comprava refrigerante, nem olho para a embalagem, eu tomava logo, mas tem prazo de validade sim. E vamos explicar por quê. O prazo de validade dos refrigerantes é maior nas latinhas e nas garrafas de vidro, porque esses dois tipos de embalagem conservam o gás das bebidas por mais tempo. As garrafas PET, por sua vez, liberam gás mais facilmente e, por isso, tem tempo de validade menor. Já sabia disso? Não sabia? Então ficou sabendo aqui no Terceira Chamada. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, hoje aqui nos estúdios Jonathan Paulino, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Uma boa noite a todos os ouvintes aí da Rádio Clube do Pará, do programa Terceira Chamada. Não pense que abandonar a vida poderá resolver o seu caso. Ao contrário, vai complicá-lo ainda mais. Não seja covarde. Enfrente a luta, que todos os seus esperam de você a coragem de lutar até o fim. Não fuja do campo de batalha, justamente na hora em que o combate se torna mais aceso. Seja corajoso. Não fuja às responsabilidades que você assumiu. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar.
Fatos e notícias em destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e notícias em destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A ADEPA possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook e YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. E o endereço eletrônico da ADEPA é facílimo, ADE-PA, tudo com letra maiúscula, ADE-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, estará fazendo uma viagem aos informes, inclusive, o programa Terceira Chamada, ele é repostado no YouTube. Querido ouvinte, perdeu a edição do domingo passado? Vá lá no canal. Calma, Jonathan, não me chuta, eu vou explicar, vou dar o recado. É porque o Jonathan, ele diz assim, tu te esquece às vezes, Douglas. Aí ele dá aquela cutucada assim por baixo da mesa. Ele tá lembrando que quando você for lá no canal do YouTube, é para você se inscrever lá no canal, se inscreva, assine o sininho lá, porque todas as postagens que nós colocarmos no YouTube, você é logo avisado. Você pode estar na piscina, na praia, vendo TV ou no ônibus e aí, a ADEPA tem um vídeo, uma palestra, um evento e aí você acompanha. Detalhe, compartilhe também, porque o algoritmo das redes sociais vai entender que você é gente boa, que você gosta de boas notícias e aí vão mandar sempre para você informes das características da ADEPA. Então nós precisamos ficar informados, compartilhar da mesma forma no Facebook, da mesma forma no Instagram. Até porque nós colocamos endereços de casas espíritas, porque os nossos expositores vão fazer palestra em algumas casas espíritas. Nós somos convidados a comer bolo quando é aniversário de centro. E a gente coloca lá as fotos. De repente, pode ter uma instituição espírita pertinho de você e você não está sabendo. Olha só, o Centro Espírita Trabalho e Solidariedade, tá lá o cartaz, de vez em quando o expositor vai lá. E onde fica o Trabalho e Solidariedade? Fica no Tapanã, na rua Castelo Branco 250. Palestras públicas toda quarta-feira a partir das 19 horas. E o Centro Espírita Paz, Luz e Amor, que fica na Carlos de Carvalho. Estive agora, quinta-feira passada, por lá. Travessa Carlos de Carvalho, 328, Cidade Velha, Belém, Pará, Brasil, Sistema Solar, Via Láctea. Não tem como perder. E também na bucólica Ilha de Mosqueiro, Centro Espírita Caminho da Luz, localizado a Padre Manuel Raiol, 823, entre as travessas Pratiquara e Comandante Ernesto. Palestras públicas toda sexta-feira, às 19 horas. Centro Espírita Abnegados no Bem, na cidade de São Caetano de Odivelas, localizada Benjamin Constant, sem número, bairro Centro. Atividades segunda e sexta-feira, sempre às 17h30. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita, visitando as plataformas digitais da ADEPA. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora com ele, o rei Roberto Carlos, Luz Divina. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora, me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, raio
miradouro que orienta o navegante perdido. Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos. Brilho das estrelas do universo, o seu olhar me conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, sigo em paz no caminho da vida, porque o caminho, a verdade e a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus, meu amigo. Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão, mão que me abençoa e me perdoa e afaga o meu coração. Estrela que nos guia, luz divina, o seu amor nos conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora, me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, só pode ser Jesus. Só pode ser Jesus. Essa luz, só pode ser Jesus. Pode ser Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. É claro que é Jesus. Essa luz divina. Essa luz, essa luz, essa luz, essa luz. É claro que é Jesus. É Jesus, é Jesus. Essa luz divina. É claro que é Jesus. E vamos a mais uma curiosidade científica. É científica sim, porque tudo tem uma razão de ser e acontecer. Por que os aviões a jato deixam marcas no céu? Por causa do rápido resfriamento dos gases provenientes da combustão de seus motores. O vapor de água desses gases se transforma rapidamente em cristais de gelo, deixando as trilhas de condensação. Tá aí uma coisa que eu não sabia, que era gelo que eu via e eu achava que era fumaça. Olha a fumaça ali, né? Quando a gente não conhece, a gente sempre especula. E quando a gente especula, às vezes a gente quebra a cara. Então é bom saber o real motivo dos acontecimentos. Essa que é a realidade. Então já sei, digo, olha, vou pegar assim a enfermeira, olha, mas ali gelo, ela vai dizer, não, é fumaça. Não é, porque lá no Terceira Chamada, a pesquisa do Jonathan Paulino trouxe essa curiosidade aí. E falando em Jonathan Paulino, aí vem ele com as suas palavras de otimismo. Quando você encontrar trevas diante de si, não esbraveje contra elas, ao contrário, procure acender uma luz. Quando alguém errar, não o condene nem ataque, acenda uma pequenina luz diante dele com o seu exemplo.
Nada melhor existe para ajudar os outros do que mantermos nossa luz acesa, servindo nosso exemplo de farol para guiar o próximo, mostrando-lhe o caminho da subida. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência, Pesquisa, comprovação. fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 19 de novembro de 2025. Saiba como formigas enganam outras por controle de colônias. Estudo japonês revela como invasoras eliminam rainhas e dominam ninhos alheios. Autor Tarek Duarte, fonte Metrópolis. Cientistas da Universidade de Kyushu identificaram um mecanismo complexo utilizado por formigas parasitas para conquistar colônias hospedeiras. A pesquisa é conduzida pelo biólogo Kenzo Takasuka e publicada no Current Biology demonstra como as espécies invasoras manipulam quimicamente as operárias para eliminar suas próprias rainhas. As espécies Lasius orientalis e Lasius umbratus desenvolveram um método sofisticado para conquistar colônias das espécies Lasius flavus e Lasius japonicus, por meio da liberação de ácido fórmico. As invasoras conseguem alterar a percepção olfativa das operárias trabalhadoras. Esse composto químico elimina o odor característico da rainha legítima, fazendo com que as operárias a identifiquem como uma ameaça. Dessa forma, as trabalhadoras passam a atacar sua líder natural, permitindo que a parasita assuma o comando do formigueiro. Experimentos revelam comportamentos inéditos. Os testes laboratoriais confirmaram a eficiência dessa estratégia manipulativa. Inicialmente, as pesquisadoras permitiram que as invasoras adquirissem o aroma do ninho hospedeiro por meio do contato com operárias e casulos. Em seguida, as parasitas foram introduzidas nos formigueiros das espécies-alvo. Conforme observado, as operárias, desorientadas pela alteração química, atacaram suas próprias rainhas. Assim, as invasoras conseguiram estabelecer seu domínio sobre as colônias conquistadas. Dependência olfativa como vulnerabilidade. O sistema de reconhecimento das formigas baseia-se principalmente no olfato, especialmente considerando sua visão limitada e o ambiente escuro dos ninhos. Essa dependência sensorial torna-se uma fragilidade explorada pelas espécies parasitas. Impacto na estrutura social das colônias. A eliminação da rainha original provoca alterações profundas na dinâmica do formigueiro. As operárias, antes dedicadas ao cuidado de sua líder legítima, passam a servir a invasora que assumiu o controle. Essa mudança compromete não apenas a reprodução da colônia hospedeira, mas também sua sobrevivência. A longo prazo, por outro lado, as parasitas garantem sua perpetuação ao explorar a força de trabalho das operárias conquistadas, estabelecendo um novo controle reprodutivo sob seu comando. Aí vem a questão: relevância científica da descoberta. A pesquisa contribui significativamente para a compreensão dos mecanismos evolutivos que favorecem comportamentos manipulativos entre espécies. Tal descoberta ilustra como a seleção natural pode desenvolver estratégias complexas de sobrevivência em ambiente competitivo. Além disso, o estudo abre perspectiva para investigação sobre interações interespecíficas em diversos ecossistemas. Nesse sentido,
Compreender esses padrões comportamentais pode auxiliar na elaboração de estratégias conservacionistas para proteger espécies hospedeiras e preservar a biodiversidade. Nonato França, eu acho que quando eu comecei a ler a matéria, algum ouvinte devia estar pensando, rapaz, mas esse programa não é espírita, rapaz, que eles estão trazendo ciência e tudo mais. Só que isso, como diz aqui a matéria, né? O que isso tem a ver conosco? E muita coisa. Por quê? Porque é a partir da análise comportamental de alguns animais, de algumas plantas e até mesmo de algumas espécies de rochas, que nós vamos entendendo como se processa a evolução no nosso planeta e como se processa a evolução em nós mesmos. Até porque o nosso corpo de carne entenda muito bem isso. Por que você adoece? Você já perguntou por que você adoece? Porque o seu corpo não está completo ainda. Você ainda está passando por uma série de mutações evolutivas. Isso, o estudo, permite nós analisarmos e avaliar isso. Então, Nonato França, é sempre bom a gente entender que esses pesquisadores dizem assim, eles não têm nada que fazer não, eles estão fazendo coisas maravilhosas. O comportamento dos animais, inclusive analisando o comportamento de algumas espécies de macaco, nós entendemos hoje o que seja liderança. Exatamente. É maravilhoso essas coisas, né? Com certeza. Enquanto você falava, eu ficava imaginando nos nossos queridos ouvintes de uma forma assim respeitosa. Olha, lá vem o Douglas com essa ideia da teoria da evolução da espécie, não é? Aquela do Darwin, tão famosa e contestada. Eu estou aqui diante de mim como professor e ele vai corroborar com nossos pensamentos. E, como você bem colocou, fez uma analogia que não significa dizer ser a mesma coisa com relação ao comportamento, no caso das formigas, que é o cerne da questão da matéria, essa inteligência que é rudimentar, mas que qualquer semelhança não é mera coincidência com o comportamento nosso humano ainda, né, Douglas? A gente viu aí outras coisas aí, né? A questão da ganância, a questão da sutileza, a questão de usar os próprios produtos que ela produz, que são químicos, para fazer com que eu destrua o outro, a questão do poder, enfim, essas coisas todas que nós já conhecemos. E vale lembrar, Nonato, que o animal já é um espírito em desenvolvimento. Sim, os atributos instintivos já está sendo muito bem elaborado, porque o instinto é uma espécie de inteligência bem rudimentar, mas que lá na frente vai surtir o seu efeito. Mais ainda, Douglas, nós também, como seres humanos dotados de razão, estamos no limiar ainda entre a razão e o instinto. Por isso que muitas das vezes, ou quase na maioria, o nosso instinto prevalece muito mais do que a questão da nossa inteligência e da nossa falta de sensibilidade em relação ao nosso comportamento, que a doutrina espírita chama de conduta espiritual. E que muitas das vezes o nosso comportamento é muito mais humano. Então, o professor vai complementar tudo isso aqui que eu disse, claro, com mais sabedoria ainda, que eu sei. E aí a gente fica pensando, poxa, mas então quer dizer, como você colocou, Douglas, que o homem veio do macaco, o homem veio dessas circunstâncias? Parte sim, daquilo que era necessário ser desenvolvido dentro do aspecto do animal, tá certo? Do vegetal, tá certo? E do mineral, hoje compõe o ser humano. Mas a partir do momento que tudo isso não é necessário mais, o que é que nós estamos caminhando? Para a angelitude. Tá? Jonathan Paulino, tu tem uma cara de que foi uma formiga, rapaz. E operária, cara, operária. Eu acho que vocês colocaram as colocações de vocês são bastante plausíveis, né? Mas o que eu queria destacar é o controle que Deus tem sobre todas essas coisas, né? Se você for perceber, por exemplo, as formigas invadem um ambiente que não é delas, né? Mas mesmo nessa questão que para nós é uma coisa ruim, né? Porque ela está invadindo um outro território, mas mesmo assim há um controle de Deus sobre isso, né? Então Deus, ele controla, na verdade ele controla, ele mantém, e isso é uma força da natureza, né? Que a gente fala que é a natureza, que é a mão de Deus controlando todo
o que vive, né? Tudo que vive está sob o controle de Deus, e Deus sempre está controlando corretamente, porque Ele é perfeito, né? Muito bem, como você falou, né, a questão do controle de Deus, controle da natalidade divina. Vale lembrar que a evolução da própria espécie, das formigas, o que quer dizer dentro da ciência espírita, que são almas que estão se aperfeiçoando. Não existe destruição. Tem uma questão no Livro dos Espíritos que pergunta assim: os bons espíritos são eles que promovem os maremotos, os terremotos? Não, mas eles induzem espíritos inferiores a fazerem aquilo, até porque para estimular esses espíritos a conhecerem a lei de Deus e a se modificarem, buscando em si a angelitude. Então, se nós analisarmos as coisas sempre pela ótica humana, a gente vai achar que está tudo descontrolado. Mas se nós analisarmos pela ótica de Deus, tudo é evolução, até porque Deus cria sempre. Então, quando a mesma espécie existe aquelas rebeldes, é um ciclo evolutivo que está se processando aí. Então, entenda bem isso. Deus cria sempre e nós precisamos entender o movimento das coisas. Nós já estudamos aqui, inclusive, as bactérias e os vírus. Segue o mesmo processo. E nós precisamos entender essas coisas até mesmo para nós avançarmos e melhorar ainda mais o nosso corpo de carne. Afinal de contas, é mais uma aprendizagem dentro de uma reencarnação. Meus amigos que acompanham Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música, e a nossa homenagem ao povo de Marapani, Grupo Tucupi, Carimbó de Marapani. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Você já ouviu falar parente do nosso carimbó? Você já ouviu falar parente do nosso carimbó? Em Marapani você vai gostar. Carimbó é coisa nossa, coisa do meu Pará. Em Marapani você vai gostar. Carimbó é coisa nossa, coisa do meu Pará. Mestre Lucindo, saudade nos deixou, foi cantar lá no céu carimbó pra Nosso Senhor. Não deixe o carimbó morrer, não deixe ele se acabar. Em Marapani você vai gostar. Carimbó é coisa nossa, coisa do meu Pará. Em Marapani você vai gostar. Carimbó é coisa nossa, coisa do meu Pará. Te manca, moleque! Ô carimbó pai d'égua! Você já ouviu falar parente do nosso carimbó? Você já ouviu falar parente do nosso carimbó? Em Marapani você vai gostar. Carimbó é coisa nossa, coisa do meu Pará. Em Marapani você vai gostar. Carimbó é coisa nossa, coisa do meu Pará. Mestre Lucindo, saudade nos deixou,
foi cantar lá no céu carimbó pra Nosso Senhor. Não deixe o carimbó morrer, não deixe ele se acabar. Em Marapani você vai gostar. Carimbó é coisa nossa, coisa do meu Pará. Em Marapani você vai gostar. Carimbó é coisa nossa, coisa do meu Pará. Em Marapani você vai gostar. Carimbó é coisa nossa, coisa do meu Pará. Em Marapani você vai gostar. Carimbó é coisa nossa, coisa do meu Pará. E vamos a mais uma curiosidade. Rapaz, esse Jonathan Paulinho trouxe cada curiosidade aqui, rapaz, que às vezes a gente nem percebe por quê. Mas é verdade, olha só. Por que os sapatos não estão com um cadastro colocado quando os experimentamos nas lojas? E aí quando eu li, eu digo, é verdade, a gente chega lá, aí olha só, por vários motivos. Primeiro, dá trabalho encaixar o cadastro, e isso tem que ser feito manualmente, aumentando o custo da produção. Os clientes também têm preferências na forma de colocar o cordão, e dessa forma eles podem deixar como quiserem. A ausência do cadastro facilita a colocação do calçado e qualquer dificuldade pode indicar que a numeração não é a correta. E por último, uma explicação psicológica. Sem cadastro, o sapato é considerado novinho em folha e estimula a compra. Rapaz, quando os caras inventam, né, rapaz? Cada invenção, cada detalhe tem o seu objetivo. Ninguém sai inventando aleatoriamente, tudo tem. Agora eu já entendi. Também eu tenho um sapato lá, Jonathan, de segunda. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar o cadastro. Eu disse, olha, comprei, olha. Aí o pessoal, novinho, olha, tá até o cadastro fora. Mas eu não vou fazer, que o Nonato França disse, olha, isso é inferioridade, Douglas, não faça isso. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Jonathan Paulinho. Minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Não deseje aquilo que pertence a outrem. Não queira enriquecer à custa de outra pessoa. Tudo que é seu por direito divino lhe há de chegar às mãos na hora oportuna, nem mais cedo do que deve, nem com atraso. À hora exata você receberá aquilo que merecer. Portanto, trabalhe confiante no Pai, pois não cai um fio de cabelo de sua cabeça sem a permissão dele. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios. Sabe qual é? O conhecimento. Meus amigos, até hoje tivemos no mundo 3 grandes revelações de Deus aos homens, cada uma com 5 livros básicos a saber. A primeira com Moisés, livros Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. Os demais livros do Antigo Testamento são subsidiários. A segunda com Jesus, livros Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Os demais livros do Novo Testamento são subsidiários. A terceira revelação com o Espiritismo, livros o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Os demais livros do Espiritismo são subsidiários. Nenhuma das revelações desmentem a outra, elas são harmônicas entre si. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, questão 171. Em que se funda o dogma da reencarnação? E eis a resposta dos imortais. Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento.
Não te diz a razão o que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles que, de quem não dependeu o melhorar-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. E nós falamos, né, lá em cima na matéria, a questão da evolução, né? O nosso corpo de carne ainda não está totalmente perfeito. Então, a cada reencarnação, novas aptidões, novos ajustes. Na introdução do nosso programa nós falamos isso, que Deus não cria para o sofrimento. Se nós analisarmos essa vida como única, a gente fica perturbado mesmo, né, Nonato? Com certeza. Mas antes de fazer um complemento, um breve comentário sobre essa questão do 171, sobre o dogma da reencarnação, o que nos chamou a atenção, e a gente perpassa isso para os nossos ouvintes, espíritas ou não, por que dogma? Se exatamente dogma é aquilo que a gente não se permite aceitar a sua, digamos assim, a sua contestação, obrigado. A sua contestação. Ou então no espiritismo tem dogma, já que a gente não é que combate, a gente respeita, mas a gente não aceita certos dogmas de outros aspectos, religiosos e outros mais. Gente, dogma nesse aspecto, com relação ao espiritismo, de respeito à ciência. Por que a ciência? Porque a doutrina espírita é uma ciência, é um dogma científico, mas que se propõe àqueles que, como ciência, fazer a sua contestação ou a sua observância ou a sua certeza com relação ao retorno nosso ao corpo físico, né? Ou seja, outra vida. No aspecto Só um instantinho, Nato, aí você vai entrar em outro assunto, é a questão, é a palavra dita no circuito certo, porque tem gente que coloca a palavra dogma em cima de uma falsidade. Exatamente. Já nesse contexto, o dogma está sendo colocado dentro de um fato real e científico. Sujeito à observação, contestação e evidência, não é mesmo? Isso aí, Douglas, obrigado. Continuar. Não, aí é só para a gente... Porque a pergunta é em si, qual o sentido da reencarnação? Não? O sentido é o mais que possa ser justo possível dentro do nosso aspecto de misericórdia. É isso que Emmanuel diz, que em todo ato de justiça há sempre uma misericórdia. E em toda misericórdia um ato de justiça divino, tá certo? No aspecto de que não existe essa questão da fatalidade em termos da vida, não é? Ou da felicidade para uns em detrimento de outros. É tudo uma questão de misericórdia e justiça à reencarnação. E para quem? Para a nossa felicidade. Querido ouvinte, às vezes, quando nós trazemos um assunto aqui no Terceira Chamada, dá uma bugada, não dá? Dá. Mas não precisa ficar bugado, não. Cada um de nós temos um nível de evolução. O que tem que ficar muito entendido em nós, que nós ainda não somos seres completos. Entenda bem isso. Eu, você, o Jonathan, a equipe aqui dos estúdios, o Toninho Malvadeza, ele sempre diz: Douglas, eu sou assim, ainda tô na caminhada. Eu digo, tá certo, ele tá certo, tá na caminhada. Então não é pra gente ficar bugado, não, mas é pra gente ir sempre compreendendo as verdades que nos chegam. Porque Deus cria sempre. As verdades ainda para nós ainda está muito limitadas ali, fragmentada. Então quando a gente abre o coração para entender Deus, pode reparar, tudo se acalma. As coisas vão ficando no seu devido lugar, você vai fazendo o ajuste necessário que tem que fazer. Então não pense que nós aqui do programa estamos querendo bugar a cabeça de vocês, negativo. Mas nós estamos querendo dar luz a diversos conflitos, inclusive existenciais. Você não está passando porque está passando por acaso. Você já teve outras vidas, já fez tolices piores, hoje até está mais brando. Olha, o Jonathan, ele disse: Douglas, parabéns, você não toma mais o remédio controlado. Eu quero saber quem foi que disse para ele que eu tomava remédio controlado. Eu nunca tomei, Jonathan, nunca tomei. Mas são anedotas assim que a gente leva. Então a gente vai melhorando ao longo.
de várias existências. Então a reencarnação, ela é sim um dogma dentro do espiritismo e ela é um fato comprovado cientificamente. É ou não é, Jonathan Paulino? É isso mesmo. A questão é misericórdia, como o Nonato França falou, né? Então não há condenação eterna, né? Deus, ele não condenaria o seu filho eternamente, né? Porque ele não conseguiu superar os obstáculos de uma vida, por exemplo, né? Então Deus é misericórdia, e como tem uma passagem na Bíblia que diz assim, ainda que um filho se esqueça, ainda que uma mãe esqueça do filho, Deus nunca esquecerá, né? Então, o que isso tem a ver? Tem a ver com a misericórdia de Deus, que Ele nos proporciona com a reencarnação. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, fique com o Grupo Acorde Anjos. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar o jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeitos, e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, a mulher de Deus. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo
e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. A Mulher de Deus. Num frio de dezembro no hemisfério norte, alguns anos atrás, um rapazinho de cerca de 10 anos, descalço, estava em pé em frente a uma loja de sapatos. Ele olhava a vitrina atentamente e tremia de frio. Uma senhora se aproximou do rapaz e disse: "Você está com um pensamento tão profundo olhando esta vitrina." "Eu estava pedindo a Deus para me dar um par de sapatos", respondeu o garoto. A senhora tomou-o pela mão imediatamente, entrou na loja e pediu ao atendente para dar meia dúzia de pares de meias para o menino. Ela também perguntou se poderia conseguir-lhe uma bacia com água e uma toalha. O balconista rapidamente a atendeu, enquanto ela levou o garoto para a parte de trás da loja. Lá ela tirou suas luvas, ajoelhou-se diante do menino e lavou seus pés pequenos. Após isso, secou-os cuidadosamente com uma toalha. Nesse meio tempo, o empregado da loja havia trazido as meias e, claro, um belo e novo par de sapatos. Ela amarrou os outros pares de meias e também lhe entregou. Deu um tapinha em sua cabeça e disse: "Sem dúvida, vai ser mais confortável agora." Ela se virou para partir e sentiu uma mão pequenina segurando a sua. O garoto estava com lágrimas nos olhos e, emocionado, perguntou: "Você é a Mulher de Deus?" Há tantas formas de Deus se manifestar em nossa vida cotidiana. Alguns ainda veem Deus nas forças da natureza apenas, ou nos grandes acontecimentos da vida. Deus, porém, está em tudo e em todos. Ele age incessantemente através de nós, e muitas vezes também apesar de nós. Deus conta com nosso coração enternecido para estender a mão aos seus filhos desamparados. É como o pai que conta com os filhos maiores para cuidar dos menores. O Criador, em sua bondade infinita, conta com as mãos generosas de todos aqueles que praticam o bem para instaurar na terra, pouco a pouco, a paz permanente. Ele conta com a sensibilidade e compaixão daqueles que não suportam ver o sofrimento alheio e tomam atitudes imediatas para amenizá-lo de alguma forma. Ele conta com a coragem dos filhos esclarecidos que já podem defender os fracos, ainda tão maltratados pelos interesses mundanos reinantes. Deus conta conosco. Conta comigo e com você, que se depara admirado por encontrar esta verdade tão valiosa em seu caminho. Não perca a oportunidade de trabalhar com Ele, de ser seu veículo, seu agente direto. Iluminamos o próximo, sim, mas nos auto-iluminamos ao mesmo tempo. E com isso, o bem e o amor sempre saem vitoriosos. Sejamos instrumentos do bem na terra, onde quer que estejamos, através das tantas maneiras possíveis. Deus conta conosco. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Não esqueça jamais, Deus existe. Só precisamos entender agora as suas leis, porque essa convicção de um ser supremo é até instintiva. Afinal de contas, temos o DNA divino. A oração é o mecanismo de conversa com Deus. Jesus não colocou distância não. Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe e tudo vê. Veio a doutrina espírita nos colocando no cenário da imortalidade de uma forma muito mais científica. Somos seres imortais, somos espíritos em mais um processo da reencarnação. E temos os nossos amigos espirituais, espíritos benfeitores que estão sempre nos orientando. E o momento da oração é aquele momento de relaxe mesmo. Relaxe. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que nos é concedido
E você pensa que está sozinho nesse levante? Que nada, é todo o planeta Terra e gente bem próximo a nós que irá nos acompanhar neste momento apoteótico da oração. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e Tiago, o Góis e a Léo na Sacramenta, Walter Moreira na Cremação, Serginaldo, Vanderlei, Clarice Vanderlei e Lúcia Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no Tapanã, Manuel Bazani e Luiz Otávio MC Careca, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Deus e seu filho Hélio no Guamá, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Luísa, Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosene Campos e o Miguel Ferreira, os filhos de Jonathan Paulino, Vinícius e Julice, Gilson Veloso na passagem São José no bairro do Marco, José Antônio e sua esposa Raimunda Maria na travessa Angostura, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Tel e o Charles no Curioltinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor e Marituba, Martins Martins e sua esposa Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleidice e Tailane, todos no bairro Novo em Marituba, Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru no Amazonas, e aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Igor Oliveira e Júnior Monteiro. Agora, o minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé com o mesmo professor José Guilherme. Oração ao Senhor. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Senhor, eu te agradeço não somente as horas boas da felicidade em que o meu coração tranquilo e crente dá-se ao louvor que te bendiz. Agradeço igualmente os dias longos em que varo o caminho, a pedra e vento, nos quais me ensinas sem barulho, através das lições do sofrimento, como ser mais feliz. Agradeço a alegria que me dispensas pelas afeições, a bênção de ternura em cuja luz balsâmica me põe sob chuvas de flor. E agradeço a amargura, a compreensão me traga o estileite da crítica ferina que tanta vez me oprime o peito e enxaga, para que eu saiba amar sem reclamar amor. Agradeço o sorriso da esperança com que me fazes crer na verdade do sonho, a segura certeza com que aguardo o futuro risonho pela fé natural. E agradeço-te a lágrima dorida com que me alimpas a visão, a fim de que eu prossiga trilha afora, sem caminhar em vão, sob a névoa do mal. Agradeço por tudo que me deste, a aventura, a afeição, a dor, a prova, o dom de discernir e o dom de compreender, o fel da humilhação que me renova, para que eu permaneça em ti no meu próprio dever,
Mas rogo-te, Senhor, quando me veja sob a perseguição e o sarcasmo das trevas no exercício do bem, não me deixes perder a paz a que me elevas, nem me deixes ferir ou condenar ninguém. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, as presenças agradáveis de Jonathan Paulino e Nonato França. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última No Limite do Tempo com ele, Jonathan Paulino. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. 1 Pedro 5,7. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.